Olá, está começando o programa Catedral de Milagres. Vamos começar esse programa orando. Quero orar em teu favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que oro, meu Deus, em favor dessa pessoa. Papai querido, visita essa pessoa que se encontra nesse momento assistindo esse programa Catedral de Milagres, Senhor. Entrega para ela, Senhor Deus, a cura. Entrega para ela, Senhor Deus, a vitória. Põe por terra, meu Deus, todo impedimento. Põe por terra, Senhor Deus, todo atrapalho. Põe por terra, Senhor Deus, tudo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Confirma, Senhor Deus, a bênção, confirma a vitória, no nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, temos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem a qual nós pregamos na Igreja Evangelho Quadrangular, na Morada do Sol, que está sob a direção da pastora Suzana, pastor Valdir, a qual nós fazemos parte dessa igreja, uma mensagem a qual muitas pessoas foram edificadas, pessoas que chegaram louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e te peço que você venha estar atento nessa mensagem, que Deus vai falar fortemente ao seu coração. E depois, no final do programa, eu quero estar voltando aqui para poder estar orando em teu favor. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, apenas o versículo 19. O tema da mensagem nessa noite: o fim é apenas o começo. Repete comigo: o fim é apenas o começo. João 20, 19, quem encontrou pode dizer amém? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Aleluia. Podemos se assentar glorificando ao Senhor. E o texto que nós acabamos de ler relata sobre os evangelhos, mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, falar sobre Mateus, Marcos e Lucas, porque são evangelhos sinopse. Sinopse é uma palavra grega que fala que é comparado ou comparativo. Os três evangelhos que antecedem o evangelho de João falam a mesma coisa de forma diferente. Eles tentam explicar mais os milagres que Jesus realizou. Eles explicam aproximadamente quase 35 milagres, enquanto o evangelho de João ele tenta explanar apenas 5 milagres. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, lá no capítulo 27 de Mateus, ele fala sobre a ressurreição ou a crucificação de Jesus. E também em Lucas capítulo 15 também fala sobre a crucificação. E lá em Lucas capítulo 17 ou 15, melhor dizendo, também ele fala sobre a crucificação de Jesus. Os três evangelhos, eles ficam mais preocupados para poder explanar os milagres, porque um evangelho ele prega para gregos, outros para romanos e outros para os judeus. Mas João, ele fica mais preocupado em poder transmitir as palavras do Senhor. Porque lá em Mateus capítulo 27, quando Jesus ele está na cruz do Calvário, está sendo derramado o seu sangue, ele começa a olhar aquela grande multidão, a multidão a qual ninguém tenta dar uma força para ele. Aquela multidão começa a julgá-lo, ele começa a olhar aquela multidão com piedade, com misericórdia. Mas eu começo nesse momento a olhar a Luiz como um olhar de pregador, que Jesus não estava olhando aquela multidão naquele momento, mas ele estava olhando diretamente no século 21, com seus olhos voltados diretamente à Morada do Sol, a igreja do Evangelho Quadrangular Morada do Sol. E ali eu posso contemplar nesse momento o nosso querido Jesus, com seus braços abertos, aleluia, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, falando assim: eu não posso desistir, eu não posso descer essa cruz, eu não posso desistir, eu não posso, aleluia, voltar para trás, porque eu tenho um povo na cidade de Itapetininga, a qual eu vou derramar o meu espírito, a qual eu vou levantar eles, a qual eles vão fazer a diferença.
E também Mateus capítulo 27, relata que Jesus, a luz, ele se entrega e fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Naquele momento Jesus é morto na cruz do Calvário, a luz, e começa a vir uma nuvem negra. José de Arimateia, um grande senador, chega até Pilatos, chega para pedir o corpo de Jesus, envolve o corpo de Jesus no lençol linho fino branco, a qual coloca dentro do sepulcro. Os discípulos estão totalmente desesperados. Os discípulos agora estão escondidos em cavernas, estão escondidos em casas. Os discípulos agora não têm a força, a vontade de pregar o evangelho, porque eles veem que o seu mestre, o seu mentor, a luz, o seu querido Jesus Salvador, ele foi morto e foi sepultado. Passa o primeiro dia, os discípulos estão escondidos. Agora Satanás com seus demônios pegam força. Eles começam agora a perseguir os discípulos de Jesus. Os discípulos estão totalmente escondidos. Passa o primeiro dia, segundo dia, é o terceiro dia pela manhã. As duas mulheres vão até o sepulcro, e quando chegam no próximo ao sepulcro, elas levam um susto e vê que as pedras estão removidas. E quando estão removidas, elas ficam assustadas. Posso contemplar nesse momento aquelas duas mulheres colocando-se de pranto no chão, chorando, falando para aqueles soldados: aonde que vocês colocaram o corpo do nosso mestre? Nós viemos aqui para poder estar próximo ao nosso mestre. Aonde vocês colocaram o corpo do nosso mestre? E de repente, a luz, o anjo do Senhor vem para aconchegar, para confortar o coração daquelas mulheres, e fala assim: mulheres, por que você está procurando o vivente entre os mortos? Ele já não está mais dando essa tumba, porque ele ressuscitou. Ei, vem a primeira palavra profética para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aleluia, o nosso querido Jesus, ele ressuscitou, ele está à direita do Deus Pai, e nessa noite ele está representado pelo Espírito Santo para entregar a minha e a tua vitória. Se você crê, eu convido que você levanta a tua mão e dá um brado de glória a Deus bem forte ao Senhor nessa noite. Jesus é ressuscitado. Ele começa a aparecer para os seus discípulos. Por um período de 40 dias ele aparece por aproximadamente quase 500 pessoas. 500 pessoas começam a ver Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 20, versículo 19, que no primeiro dia da semana, aquela tarde, todos os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, todos com medo dos judeus. Mas de repente, aleluia, o nosso querido mestre, nosso Salvador, ele passa a parede, aleluia, e se apresenta no meio deles e fala assim: paz seja convosco. E muitas vezes nós ficamos amedrontados, ficamos perguntando: será que nós estamos sozinhos? Começam a vir as lutas, começam a vir as dificuldades, começam a vir os problemas. Ei, meu irmão, minha irmã, não se amedronte diante das dificuldades. Nessa noite eu te convido: estufa, aleluia, murcha a tua barriga, estufa o teu peito, porque dentro de você habita o Espírito Santo do Senhor. Cada palavra profética que sair da tua boca vai se tornar realidade. Ei, meu irmão, minha irmã, o que está dentro de você não é um espírito derrotado, não é qualquer espírito não. O que está dentro de você chama-se o Espírito Santo do Senhor. E se você começar a lançar a palavra profética, se prepara, a profecia vai se tornar uma realidade, e aquilo que sai da tua boca vai acontecer, no nome de Jesus. E falar a palavra profética. A minha esposa, a pastora Carmen, um dia estava com um pequeno câncer na perna. E naquela época nós estávamos com um plano de saúde muito bom, passamos para o médico falou assim: ó, vamos marcar a cirurgia, porque a senhora está com um câncer na perna. Nós fomos para o culto à noite, e de repente o pastor estava pregando naquela noite. Ele parou de pregar e falou assim: ei, lança a palavra profética, porque o que está dentro de você não é qualquer um não. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você que se encontra com uma enfermidade, profetiza que você não nasceu com essa enfermidade. Você que se encontra desempregado, profetiza, porque a porta do emprego vai abrir para você. Profetiza, começa a lançar a palavra profética. Acabou-se aquele culto, voltamos para a nossa casa. E outro dia de manhã ela estava lavando roupa, colocando a primeira roupa no varal, e de repente ela olhou para a sua perna que estava roxa, já estava com a carne apodrecida, e ela parou naquele momento segurando o varal, segurando a roupa, o prendedor na outra mão e olhando para a perna. E ela se lembrou do culto na noite e falou assim: eu tomo posse das palavras proféticas que saíram daquele altar. Eu tomo posse da palavra que saiu daquele altar, e eu profetizo que eu não nasci com esse câncer. Câncer, eu não te peço, eu te ordeno, sai da minha perna agora no nome de Jesus. Quando ela começou a lançar as palavras proféticas, ela começou a falar assim, que aquele câncer, que aquela carne apodrecida começou a saltar da sua perna. E quando ela começou a perceber que aquela carne apodrecida começou a sair da sua perna, ela começou a profetizar: sai da minha perna, sai da minha perna, sai da minha perna. E cada vez que ela profetizava, começou a sair aquela carne podre, a luz. E quando ela finalizou a palavra profética, aquele câncer saiu.
Aleluia. Ela viu que havia um buraco dentro da sua perna. Mas, aleluia, aquela carne, aquele câncer que era para fazer uma cirurgia, ele foi expelido apenas com a palavra profética. Imediatamente ela ligou para o médico, marcou a consulta e falou: doutor, não precisa mais fazer a cirurgia, porque eu fui curado através da palavra profética do meu Deus. Ei, levanta a tua mão direita para os céus. Começa nessa noite a lançar a palavra profética. Qual é a dificuldade da tua vida? Lança a palavra profética, aleluia, porque a palavra profética vai se tornar uma realidade no nome de Jesus. Lança a palavra profética. Você que está desempregado, profetiza que esse mês de julho o Senhor vai abrir a porta do emprego para mim. Você que se encontra com enfermidade, profetiza que você vai sair nessa noite totalmente curado pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Olá, paz seja convosco. Neste momento, nós estamos aqui tendo esta oportunidade de estar aí anunciando boas novas. Boas novas a todos vocês que têm compartilhado, que têm estado conosco na nossa igreja EQ Morada do Sol. E a gente quer estar passando para vocês nossos horários de reuniões, que começam na terça-feira às 20 horas, um culto tremendo de oração. Quarta-feira com o pastor Jefferson de libertação. Estaremos também tendo os nossos cultos de sexta-feira às 20 horas com o Pedro Henrique e toda a equipe de intercessão, onde estarão orando pelos enfermos, e sei que Deus estará fazendo grandes coisas. Será um momento maravilhoso. Conto com vocês e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chega o momento agora da meditação da palavra, um versículo bíblico para podermos estarmos refletindo. Se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, e a partir do versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele falava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa passagem é uma passagem que nós já ouvimos muitos pregadores, já ouvimos essa mensagem na televisão, nas rádios, em cultos domésticos, em cultos em ar livre. Essa mensagem fala sobre um paralítico que 4 homens, 4 amigos levaram até a presença de Jesus. Mas quando eles depararam aquela casa, estavam cheios de pessoas, a multidão se encontrava na entrada da casa, na direção das janelas, eles tiveram uma dificuldade. Mas quando um amigo realmente ele quer ajudar, ele não olha para a dificuldade, ele olha diretamente o objetivo. E esses homens tiveram uma grande ideia, eles subiram ao telhado e descobriram aquele telhado e desceram aquele paralítico. E quando aquele paralítico estava na presença de Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. Como é maravilhoso termos amigos realmente que nos levam na direção de Deus. Convide um amigo seu para poder se encontrar com Jesus. Seja um amigo de pessoas, porque o verdadeiro amigo é aquele amigo que convida você para a igreja, para as coisas boas, divulgar o reino dos céus, para mostrar unicamente a salvação. Seja um amigo de pessoas, convide o teu vizinho, convide os teus parentes, convide realmente os teus amigos para poder estar cultuando ao Senhor. E tenha certeza que o verdadeiro amigo é aquele que divulga a palavra do Senhor, que leva você na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Você que me conhece através do programa Catedral de Milagres. Você que conhece também algumas igrejas que pela bondade e misericórdia do Senhor tenho pregado a palavra do Senhor. E Deus tem me concedido uma graça de poder gravar alguns DVDs pela bondade do Senhor. Aqui se encontram alguns temas, umas mensagens que Deus me concedeu no meu coração. Essa mensagem aqui, no tema Desmascarando as 4 armas do inimigo. Essa mensagem eu preguei lá na igreja Comunidade Livre em Cristo. A mensagem a qual eu pedi para Deus no monte orando. E Deus começou a colocar a revelação no meu coração, que fala lá em Atos capítulo 16, sobre as armas do inimigo. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e não conseguem ter um avanço, não conseguem avançar, não conseguem dar um passo para frente, porque muitas vezes o inimigo tem travado a vida dessas pessoas. E aqui se encontra revelações profundas de você começar a descobrir quais são as armas do inimigo. E também tem outra mensagem aqui, que eu preguei no Congresso da Mocidade, na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, na Vila Regina, que fala o inesperado do inesperado.
Aqui eu contei um pouquinho do meu testemunho. Você que tem acompanhado a minha vida, acompanhado eu através das mensagens, que eu relatei um dia que eu estava com 10 meses de aluguel atrasado, que apareceu um oficial de justiça nos dando ordem de despejo. Mas eu busquei a presença do Senhor e Deus mudou a minha vida completamente. 20 dias depois que eu fiz um propósito com Deus, e hoje, que você que me conhece, para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho casa para poder alugar para as pessoas, eu tenho condições para poder socorrer as pessoas. Eu contei um pouquinho do testemunho aqui nessa mensagem, o inesperado do inesperado. E também essa mensagem que eu preguei na cidade de Sarapuí, na igreja O Brasil para Cristo, em tempo de crise, seja um verdadeiro adorador. É fácil você adorar o Senhor muitas vezes com a sua finança boa, adorar o Senhor quando você está com a saúde estabilizada, adorar o Senhor quando você está com a vida próspera. Mas é difícil adorar o Senhor muitas vezes desempregado, é difícil adorar o Senhor muitas vezes quando você está praticamente falido. Mas aqui o Senhor me entregou a revelação que fala de um homem que perdeu tudo, que conta a história de Davi. Ele perdeu o seu reinado, ele perdeu a sua coroa, ele perdeu os seus amigos, ele perdeu a sua finança, mas ele não perdeu aquilo que ele tinha dentro do seu coração, que era ser um adorador do Senhor. Ei, eu estou te convidando nesse momento, você que deseja adquirir essas mensagens, você pode estar adquirindo através desse telefone que está passando embaixo da tela, porque essas mensagens vão edificar a tua vida, vai impactar a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para falar como que eu me tornei uma evangélica. No começo, eu nunca gostei de crente, nunca cheguei a frequentar a igreja evangélica. E, inclusive, uma época que eu morava em um lugar, aqui em Itapetininga, e do meu lado, abri uma casa do lado da minha, abriu uma igreja de uns amigos, por sinal, do pastor Jefferson. E nosso também, depois se tornou. Então, ele punha a música alta, os louvores altos, eu me juntava com duas amigas e ia até a porta para pedir para fechar a igreja, para acabar o som, que eu não queria. Eu queria ver novela, eu queria ver meus programas de televisão e não podia. E eu era muito impertinente com eles, eu não suportava mesmo. Bom, mas daí foi indo, o pastor Jefferson, fiquei conhecendo mais o pastor Jefferson, sua esposa, sua cunhada, e o pastor começou a fazer culto daí. Daí eu comecei a ir na casa do pastor. E eu me buscar em casa. Vamos, Gilda, vai ter culto, vai vir o pastor tal, vamos lá. Comecei a ir. E foi assim que eu fui gostando e fui sentindo o poder de Deus. Porque eu tinha problema na minha casa com meu marido, com as minhas filhas, com a minha família. E eu não sabia o porquê tanto problema. E conforme eu fui indo nos cultos, aqueles problemas foram sumindo, foram desaparecendo. Mas daí tive outra dificuldade. Meu marido, ele também não gostava de crente. Daí eu saía para ir na igreja, ele falava, você já vai lá puxar saco do pastor, fica aqui, a sua casa aqui, não tem nada que fazer na igreja. Eu falei, mas eu deixava ele falando e ia. Daí, até dinheiro ele não me dava para nada, nem para comprar o necessário, porque ele falava que eu ia enfiar tudo na igreja, ia dar tudo para o pastor. Passei uma fase terrível, mas eu fui enfrentando, fui indo, e fiquei firme mesmo, até que eu me batizei. Inclusive uma familiar do pastor Jefferson me levou numa igreja, porque tinha acabado na casa. Daí ela me levou na igreja, falou, Gilda, eu vou te levar numa igreja hoje que você vai gostar. E eu fui e realmente gostei. Portanto, fiquei lá 15 anos. E gostei, me batizei e fiquei mesmo. Mas daí meu marido em seguida teve derrame. E meu marido era militar, aquele tenente bem chato, bem ruim mesmo. E daí, de tanta ruindade, teve um derrame, né? Teve um derrame porque não suportava ir na igreja e os problemas que ele tinha com família, teve o derrame. Ficou na cama. Daí todo dia eu ia na igreja pedir por ele, já levava pastores em casa, ele não queria pastor nenhum. Ele fazia sinal para me mandar embora que ele não queria pastor, não queria nada. Ele falava, sou espírita, ele falava isso para mexer comigo mesmo. Mas daí um dia eu chamei o pastor Jefferson, falei, pastor Jefferson, vamos na minha casa, o senhor é aqui, vamos orar? Ele falou, eu vou. Quando ele chegou a primeira vez, meu marido já não deu sinal para ir embora, já ficou mais alegrinho, recebeu oração do pastor, da Carmen, da turma da igreja. Daí a segunda vez, a terceira vez ele já estava amigo do pastor. Ele falava, não, se for para trazer alguém aqui, você traz aquele pastor com aquela morenona bonita. Ele falava assim, que era a mulher do pastor. Então eles chegavam em casa, o pastor ficava de um lado e a Carmen ficava do outro, dando a mão.
E ele fazia, né? Ele mandava a Carmen deitar assim na barriga dele, coçava a cabeça da Carmen, orava pela Carmen. E o pastor, ele pegava na mão do pastor e falava, aceito sua oração. E foi indo, ele foi... o pastor fez uma coisa ali maravilhosa, fez ele gostar da doutrina evangélica, fez ele gostar mesmo. Daí foi indo, sempre eles iam em casa, sempre que, no entanto, no momento mais difícil da minha vida, que foi com a doença, e hospital, e sai do hospital e volta para casa, vai para o hospital, volta para cá, sempre eu tive o apoio deles. Era 4 horas da manhã, eu batendo na porta da igreja, pastor, me ajuda, o Maurício está indo para a igreja, ora para ele não morrer, que eu não quero que ele morra. O pastor sempre participou nas horas mais difíceis. Daí um dia ele falou, ele me chamou no quarto, vem cá, eu falei, que foi? Eu quero me batizar. Eu falei, batizar? Ele falou, quero, mas só se for com o pastor Jefferson e a Carmen. Eu falei, amém, na hora, pastor, meu marido quer batizar, vem aqui. O pastor falou, vamos sim. E ele estava na cadeira de roda, não tinha como levar ele para a igreja, porque não tinha como conduzir, né, cadeira de roda. Daí o pastor falou, não, vou aí, vamos conversar. Daí o pastor falou, não dá para ele ir na igreja. Eu falei, o pastor falou, não, por isso não, a gente batiza aí no quintal. Eu falei, amém. E marcamos um domingo, o pastor foi, a Carmen, os irmãos da igreja, pusemos ele no quintal, tombamos uma cadeira e o pastor batizou. Ele chorava e agradecia o pastor e a Carmen. Daí passou um tempinho, daí ele começou, ai, mulher, eu quero ir na igreja. Eu falei, mas como que você vai na igreja? Não tem como você ir na igreja. Ele foi piorando até que Deus levou, né? Mas morreu antes de falecer, pediu o batismo, aceitou Jesus e agradeceu o pastor. Depois que ele morreu, o pastor sempre esteve do meu lado, até o último segundo do velório, do enterro, o pastor sempre do meu lado. Então, essa bênção eu devo também ao pastor Jefferson, amém? Chega o momento da oração. Se você puder estar estendendo as tuas mãos na minha direção, ou poder estar fechando teus olhos para poder estar orando comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra diz, meu Deus, que tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. E oro, meu Deus, juntamente com essa pessoa que está do outro lado, Senhor, do outro lado da tela, que está, Senhor Deus, orando também comigo, Senhor. Meu Deus, oramos, Senhor Deus, em favor dessa pessoa. Oramos, Papai querido, em favor dessa cidade. Abençoa, meu Deus, as autoridades. Oramos, Papai querido, em favor desse estado, dessa nação, Senhor. Meu Deus, estende as Tuas mãos, Papai querido, sobre essa nação brasileira, Papai dos céus. Senhor, visita cada pai de família. Visita, Papai querido, a cada empresário, visita, Senhor Deus, a cada comerciante, as autoridades constituídas, meu Deus, nessa nação, Senhor. Papai querido, Senhor Deus, muda a história, meu Deus, dessa nação, muda a história, Papai querido, dessa pessoa que nesse momento está orando também juntamente comigo, Senhor, porque eu creio, Papai dos céus, que nós vamos decretar que o Senhor é o Senhor dessa nação e nós vamos decretar, Papai querido, que nós vamos levantar a bandeira da vitória e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Papai querido, abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa nesse momento que está assistindo esse programa, no nome de Jesus. Amém. Chegamos mais no final de um programa. Quero agradecer a você que esteve acessando pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Nos ajude a estar divulgando esse canal através do programa Catedral de Milagres pelo YouTube. Nos ajude para poder estar divulgar a obra do Senhor, porque o intuito desse programa é ganharmos almas para Cristo. E quero te convidar para estar acessando o próximo programa Catedral de Milagres. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.